14 de abril de 2025, foi liberada a nova tabela do imposto de renda. O que muda com relação a isso? Por que mudou? A partir de quando vale? E se é que isso vai trazer algum impacto na declaração que nós estamos fazendo agora, entre os meses de março e maio de 2025? Bem, primeira coisa, esta tabela passa a ser válida em maio de 2025. Portanto, na declaração do imposto de renda, ela só será aplicada lá no ano de 2026. Eu quero rememorar aqui a declaração do Fernando Haddad com relação à mudança da isenção do imposto de renda. Lembra que lá no ano passado ele disse que seria feita uma alteração para que fosse concedida uma isenção do imposto de renda para quem tivesse uma renda de até R$ 5.000. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou na época. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio. Então, vamos ver primeiro aqui com relação a essa questão dos 5.000 do imposto de renda. Existe uma cartilha, um acompanhamento, que depois eu vou deixar o link aqui, se vocês desejarem ver, que traria, então, essa questão do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e com a previsão de que essa proposta valerá a partir do ano de 2026, após a aprovação no Congresso. Então, apesar de ter sido anunciado em 2024, dizendo que valeria a partir daquele momento, ou a partir de janeiro de 2025, nada aconteceu. Então, agora, a partir de maio de 2025, ainda nós não temos essa questão dos R$ 5.000, tá? Então, vem toda uma explicação aqui do que se deseja fazer com relação ao aumento da carga tributária para quem recebe mais. Vem toda uma informação dizendo que pensa-se no trabalhador e tudo mais, só que, infelizmente, nada disso aconteceu. Eles trazem também aqui como ficaria o imposto das mais diversas faixas de recebimento. Então, para quem recebe até 5.000, 5.500, 6.000, 6.500 reais. Apesar de todo o estudo feito, nós ainda não temos previsão de que isso entre em vigor. Eu quero mostrar para vocês o andamento do projeto de lei. Então, esse aqui é o projeto de lei que traria, então, a alteração com a isenção dos R$ 5.000, tá legal? Ele tá em andamento. O despacho atual dele é de 4 de 2025. Não temos previsão para que, de fato, entre em vigor a isenção de R$ 5.000. O que nós temos agora? O que nós temos agora é a isenção de até 2 salários mínimos, ou seja, nada mudou. O que nós tínhamos até o dia 31 de dezembro de 2024? Isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, houve alteração do salário mínimo que passou para 1.518. Só que a tabela do imposto de renda não foi atualizada. Estava-se aí aguardando, será que vai ser a isenção de 5.000 e não sei o que lá? Mas não, nada aconteceu.
Somente agora, na segunda-feira, no dia 14 de abril de 2025, é que houve o reajuste da tabela do imposto de renda sem trazer essa questão dos 5 mil, apenas permanecendo com a isenção de até 2 salários mínimos, corrigindo o valor, porque a partir de 1º de janeiro era 1.518, então foi publicada a medida provisória e aqui então está o comunicado na Receita Federal, que é a nova tabela do imposto de renda, que começa a valer a partir de 1º de maio de 2025. O que significa dizer que nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, todos nós recolhemos ou apuramos o imposto de renda com o valor do salário mínimo de 2024, tá? Mas, bem, que bom que foi corrigido isso, né? Aí traz aqui a explicação que o presidente, então, editou essa medida provisória, corrigindo a tabela do imposto de renda, e que essa alteração só vai ser reajustada, analisada lá na declaração do imposto de renda do ano de 2026. Calma, como que é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, nós usamos a tabela que tinha isenção com salário mínimo de 2024. A partir do 1º de maio, a gente usa a nova tabela do imposto de renda. Em março de 2026, quando nós fizermos a declaração anual do ajuste do imposto de renda, aí então vai ser verificado se tem imposto a pagar, imposto a restituir, o que tem para fazer, tá bom? Então, continuando aqui. A gente desce aqui um pouquinho. Essa aqui é a nova tabela. Muito legal a forma como eles divulgaram esse ano, tá? Então, aqui tá dizendo que, no entanto, o governo precisou atualizar a tabela em razão do novo mínimo, que é 1.518. E ele estabeleceu um aumento real, enfim. Gente, é porque é tão óbvio que tinha que reajustar para 1.518 que eu não consigo achar ao máximo uma coisa dessa. Mas, enfim, achei bonitinha a tabela que eles publicaram aqui, facilitou muito o entendimento. Então, para quem tem um rendimento de até 2 salários mínimos, que é 1.518 vezes 2, a gente tem uma base de cálculo de 2.428 e, portanto, isento do imposto de renda. Por que esse 2.428? Porque permaneceu o desconto simplificado de 25%, que é mais ou menos R$ 607. Então, 2 salários mínimos, menos o desconto simplificado. Então, a base de cálculo correta é 2.428. E aqui, então, fica isento do imposto de renda. Para quem tem um rendimento mensal de 3.036 até 3.533,31, essa é a base de cálculo, porque usa-se a dedução dos R$ 600 e a alíquota é de 7,5, e esse é o valor a deduzir, tá? Aí ele vem trazendo a informação da isenção dos 5 mil. Para o ano de 2026, o governo federal já havia enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei PL 1087 de 2025, que eleva a isenção para 5 mil. No entanto, o texto ainda vai tramitar pela Câmara dos Deputados, ou seja, a gente não é nada, é só um projeto de lei, tá? E aqui ele fala o que eu já trouxe para vocês sobre a declaração do imposto de renda. Com relação ao ano de 2024, que nós estamos declarando agora, entre março e maio de 2025, quais são os rendimentos que vão entrar nessa declaração? Então, toda vez que tiver o rendimento tributável acima de R$ 33.888, além de todas essas outras situações, tá? Ele vem trazendo aqui a questão da declaração do imposto de renda pessoa física, mas aí precisa de um vídeo separado para isso. E eu quero trazer para vocês a questão dessa nova tabela. Então, é dessa forma aqui, ó, pessoal. Essa é a tabela, né, que nós já verificamos. Salário mínimo, 1.518.
2 salários mínimos, R$ 3.036. É aqui, ó, rendimento mensal, R$ 3.036. A primeira faixa, que é isenta do imposto de renda, que é de R$ 2.428,80, ela fez o seguinte: como nós chegamos nesse valor de R$ 2.428,80? 2 salários mínimos, menos o desconto simplificado de R$ 607,20. Então, nós temos R$ 2.428,80. Esse 607,20, ele vai ser o seguinte: vamos supor que tenha um trabalhador ou um empresário que tenha um prolabore nesse valor de 3.036. Então, aqui seria o rendimento mensal. 607,20, se o valor do INSS mais dependente, por exemplo, se a soma do valor do INSS mais a soma do valor do dependente ficar abaixo de 607,20, que é o desconto simplificado, então aplica-se o 607,20 do desconto simplificado. Significa que o valor aqui de R$ 2.428,80 estará isento do imposto de renda. Como assim, Carol? Vamos supor que o empregado tenha um salário de R$ 2.900. R$ 2.900 menos o desconto simplificado, a base de cálculo para o imposto de renda dele mensal é de 2.292. 2.292 ficou abaixo da tabela, que é 2.428, então não vai descontar imposto de renda. Se o salário dessa pessoa, o salário ou o prolabore, for de R$ 3.100, então ele terá uma base de cálculo de imposto de 2.492. Ele já vai se encaixar aqui na segunda faixa, 2.492, vai aplicar 7,5% e vai deduzir 182,16. Se for uma pessoa que tem um salário ou um prolabore de R$ 5.000, se aplicar o desconto simplificado, se for o caso de aplicar o desconto simplificado, se o desconto simplificado estiver acima da soma do INSS do dependente, então ele cairia aqui na base de 4.392. 4.392 cai na faixa de 22,5%. Em outras palavras, o que houve aqui foi uma atualização da tabela do imposto de renda e continua valendo, na regra geral, a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. Com relação ao valor de R$ 5.000, precisamos ainda aguardar que o projeto de lei seja analisado, aprovado e tudo mais. Com relação ao imposto de renda que você está entregando agora entre os meses de março e maio de 2025, você pode fazer sozinho, você pode entregar a declaração com base na pré-preenchida, lembrando apenas que a responsabilidade é de quem faz a declaração. Então, não importa se veio dados na pré-preenchida, já, por exemplo, com dedução de despesas com saúde, já com informação dos seus rendimentos tributáveis e isentos, não vai importar, porque você precisa fazer a conferência desses dados, você é responsável pela conferência desses dados e é claro que se tiver tudo ok, você pode enviar tranquilamente, desde que você conheça as regras e a legislação do imposto de renda. Por outro lado, se você não quer correr o risco de cair na malha fina, se você não quer correr o risco de entregar uma declaração incorreta, então aqui entre em contato com a Constec para que nós possamos elaborar e preparar a declaração para você. Nós contamos com um time de especialistas no imposto de renda pessoa física e eles com certeza poderão te auxiliar para que você não esquente a cabeça com isso. Se todas as informações foram boas para você, deixa um like
E, claro, se inscreva aqui no nosso canal.